Olá! No Brasil, a Covid fez quase 500 mil mortos até agora. São famílias enlutadas e que viverão a dor da pandemia por meses, anos, décadas. Para entender como as pessoas estão lidando com essas perdas e quais os caminhos devemos percorrer para passar por esses momentos difíceis ou apoiar quem está passando pelo luto, recebo no Alesp Conecta de hoje o psiquiatra e neurocientista Pablo Vinícius. Doutor Pablo, seja bem-vindo à Rede Alesp. Eu que agradeço o convite mais uma vez, da gente estar falando de saúde mental. Parabenizo vocês pela iniciativa de estar trazendo um assunto tão importante nesse momento. Muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. Doutor, os rituais fúnebres, eles acabam servindo de processo de aceitação da perda? Você não tenha dúvida. Eu costumo dizer, e eu não, os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, que o ser humano é um ser de ritual, né? Os rituais sempre existiram na história da humanidade, os nossos ancestrais, e aí eu estou falando mesmo até de pré-história, a gente tem relatos de rituais fúnebres. Então sempre tivemos uma relação ritualística com aspectos da vida e da morte. E não é à toa, não. Os rituais trazem símbolos para a gente, trazem um conteúdo. Às vezes aquilo que eu não consigo falar por palavras, o ritual traz numa forma simbólica. Então eu diria que um ritual fúnebre ele tem três grandes finalidades no momento de luto, no momento de perda. A primeira grande finalidade é a gente admitir a própria perda. Quando a gente vai num velório, quando a gente vai num ritual fúnebre, naquele momento nós estamos aceitando e admitimos que houve a perda. O segundo grande objetivo é a gente falar e incorporar princípios e valores daquele morto. Quantas vezes a gente num velório, a gente não traz à memória as coisas que ele acreditava, as coisas que ele dizia, e aquilo, na verdade, é uma tentativa de incorporar valores do morto. E a terceira finalidade é um momento de mudança de vida, de ciclo de vida. Então podemos entender que o ritual fúnebre é um dos rituais de ciclo de vida. Assim como a celebração do nascimento, assim como a celebração do casamento, ele passa a ser também um ritual de um momento de reflexão. Quantas vezes a gente num velório, a gente não fala, meu Deus, eu preciso mudar minha vida. Eu estou fazendo tanta coisa errada. A vida é tão curta. Então, basicamente, um ritual fúnebre é uma aula da existência, da vida para o ser humano. Doutor, com a pandemia, parte desses ritos, eles ficaram comprometidos, né? A gente não pode fazer aquele velório, aquele procedimento que era feito antes da pandemia. Isso por uma questão de segurança sanitária, inclusive. E aí eu pergunto, isso pode trazer um sofrimento ainda maior, mais duradouro para familiares e amigos? Eu tenho visto isso muito no meu consultório. As pessoas se queixarem exatamente disso que você está trazendo aqui para a gente. Assim como eu disse das finalidades do ritual fúnebre, as pessoas estão sentindo falta disso. Eu escuto pessoas falando assim, doutor, parece que eu não me despedi. O que ela está querendo dizer? Parece que ela não teve um encerramento, a convicção da perda, a aceitação da perda. Parece que é um contínuo quando a gente não faz o ritual fúnebre. Então, com certeza, essa sua pergunta é sim, podemos provocar um sofrimento mais duradouro do que o normal pela falta do simbolismo que um velório, que um ritual fúnebre traz para o aparelho psíquico, para a saúde mental da pessoa. Pelo incrível que pareça, um ritual fúnebre é saudável, estimula a saúde mental. A falta dele pode ser um problema para perpetuar este sofrimento no momento da perda. Doutor, aí agora a gente tem um outro problema, porque as crianças, nós adultos, a gente vive essa situação de uma maneira muito própria. E as crianças, como é que a gente trata dessas perdas com as crianças
que também não terão esse ritual aí para aceitar, para entender que determinada pessoa não está mais entre a gente? Como é que a gente lida com as crianças? Entender o mundo infantil é legal também nesse aspecto, até da perda, até da morte. As crianças é um pouquinho diferente da gente. Ela vive a perda em doses, digamos assim. Ela experimenta uma certa tristeza, uma certa falta, daí daqui a pouco ela está brincando novamente. Aí daqui a pouco ela chora, ela pergunta do papai, ela pergunta da mamãe, do vovô, ela sente falta, mas aí ela volta a brincar. Então ela vai experimentando a dor da perda em fases, em doses. Isso é absolutamente normal para a criança. E uma coisa que eu sempre falo para os pais ou para as pessoas que estão em volta dessa criança é não negar a perda, a morte de um ente querido próximo à criança. É não negar a memória desta pessoa que se foi para a criança. Então é importante relembrar, sim. Lembra que eu falei aqui que um dos princípios do ritual fúnebre é trazer a memória, incorporar novamente princípios daquele que se foi? Com a criança a gente pode fazer isso. Vovó falava tal coisa, vovô gostava de tal coisa. Então, isso é saudável, né? A gente tentar incorporar e trazer princípios, valores, sentimentos daquele que se foi. E, por último, a gente precisa dar o apoio à criança. A criança não tem os mecanismos que o adulto tem, de negação, de sublimação. Ela não sabe lidar muito bem com isso. Então, nós, adultos, precisamos estar muito atentos aos comportamentos da criança, se tem algum comportamento que ficou exagerado, se ela se inibiu mais ainda. Isso pode ser algo para a gente procurar até uma ajuda profissional, se a gente perceber um exagero naquilo que a gente está observando. Eu acho que até é válido, doutor, se me permite até uma observação de ser verdadeiro com a criança, né? Essa história de dizer fulano foi viajar não é legal, porque a criança vai falar, ué, foi viajar e não vai voltar, cadê? Não tá voltando? Me largou aqui? Então, assim, essa mentira pode poupar a criança num primeiro momento, mas depois causar um trauma dela achar que foi largada para trás, né? Então, acho que vale ressaltar essa questão aí da verdade, tratar com muita delicadeza, mas de uma forma lúdica, mas dizendo a verdade efetivamente, né? Perfeito. Isso é um dos princípios que tem que reger o relacionamento do adulto com a criança. É o princípio da realidade. Óbvio, respeitando a linguagem, respeitando a maturidade da criança. Então, sempre vamos orientar em contato com a realidade dessa criança, né? Então, negar a realidade, acreditando que você está poupando o sofrimento de uma criança, essa conta vai chegar depois. Pior. Então, talvez você amenize agora, mas o problema na frente ele vai ser pior. Então, o ideal, você tem toda a razão, é a gente tratar essa realidade, a perda, a morte, numa linguagem que a criança possa entender. Uma das coisas que ameniza o sofrimento é aquilo que eu disse aqui, é trazer à memória as coisas de que se foi e cuidar dessa criança nesse aspecto. Não negue as emoções, os pensamentos para uma criança, acreditando que você está poupando o sofrimento dela. Doutor, uma outra questão que tem sido muito comum são inúmeros pacientes que passaram pela Covid por longos períodos de internação antes do falecimento. Quer dizer, esse período de internação é também muito doloroso, porque a gente lembra que os pacientes que estão internados com a Covid não podem receber a presença dos familiares. E aí, nesse período de internação, há aquela expectativa, aquela esperança que a pessoa sobreviva e passe por esse período, e nem sempre isso acontece, né? E aí, e esse distanciamento é doloroso, mas é importante para todos os lados, né? Eu queria saber, nesse contexto, como é que a gente trata dessa expectativa que se cria desse paciente, desse ente querido que está internado, que está nessa possibilidade tanto de um agravamento quanto da recuperação, como é que a gente leva esse assunto para a criança? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está vivendo um momento atípico. Esse não é um momento de normalidade.
E eu costumo dizer que momentos atípicos provocam sentimentos, emoções e pensamentos atípicos também. Então, a primeira coisa é a gente aceitar o que está acontecendo. Não se exigir mais do que você possa dar nesse momento. Muito menos uma criança. Ela vai estranhar, cadê o papai, cadê a mamãe? Ela acha que foi para o hospital e já vai voltar. Ela não tem essa noção temporal e da gravidade do problema. E aí a primeira coisa é a gente aceitar, acolher esse momento que nós estamos vivendo. Vamos estar mais ansiosos, muitas vezes vamos estar mais melancólicos, mais preocupados. Estamos com sono alterado. Isso tudo está reverberando também no mundo infantil. Então a primeira coisa é a gente acolher essa criança, entender e não exigir mais do que nós podemos dar nesse momento. A segunda coisa, aquilo que disse na pergunta anterior, é a gente pegar isso como uma realidade nossa. Não adianta a gente fugir disso. Não adianta a gente negar isso. Não adianta a gente criar ilusões a respeito disso. Então, segue-se o princípio, ainda com distanciamento social, ainda com esse familiar no hospital. Não sei se vive, não sei se morre, estou preocupada. Isso é importante a gente levar para a criança. Óbvio, na maturidade que ela tem, no linguajar que ela tem. Então, o apoio dos pais, o apoio dos adultos, os apoios dos entes queridos nesse momento, que ninguém sabe o que vai acontecer. O nosso parente vai para o hospital, a gente não sabe o que vai acontecer. É um momento de angústia, é um momento de ansiedade. Mas é um momento de calma. Calma. Porque senão você vai adoecer também. A sua criança também. Então é um momento de aceitação, de não exigir da gente aquilo que a gente não pode dar nesse momento. Doutor, algumas pessoas, elas de alguma forma se negam a vivenciar o luto, se voltam para alguma atividade, tentam buscar outro foco. Em termos psicológicos, até físicos, enfim, de uma maneira geral, as pessoas precisam viver o luto? Com certeza, com certeza. O luto é saudável. Se não fosse assim, Papai do Céu, ou quem não acredita em Papai do Céu, o ser humano não seria dessa forma. Se temos isso, é porque é normal. Eu costumo dizer o seguinte, que todos os sentimentos e emoções do ser humano são normais. Ter raiva é normal, ter tristeza é normal, ficar alegre é normal. Normal quando sentidos e vivenciados no tempo, na hora e na intensidade correta. Momento de perda é um momento de luto. O que é luto? É uma dor pela perda. Isso é absolutamente normal. Então, as pessoas que, na verdade, fogem do luto são pessoas que normalmente fogem da dor. E aí não está relacionado somente à perda. São pessoas que não toleram muito bem a frustração, a dor, os problemas na vida. Então, na verdade, esse comportamento de fugir do luto é um comportamento que essa pessoa tem de fugir da dor em geral. E aí eu sempre estimulo as pessoas, todas as vezes que está passando para a dor, principalmente pelo luto, é um momento de maturação psicológica, de maturação social, de você refletir sua vida. É morte que gera vida. Luto é isso. É eu pegar uma dor, um momento de tristeza e fazer com que aquilo gere mais vida, seja em mim, seja socialmente falando. Então, por isso que o luto, se eu entender isso, ele assim, já viu aquele ditado? Eu faço do limão uma limonada, eu saio melhor, eu saio mais maduro, eu aprendo, eu mudo e eu faço acontecer. Então, o luto é para ser vivenciado, experimentado. Se precisar chorar, chore. Se precisar perder noite de sono, perca. Se precisar perder 2, 3 quilos, perca. Porque isso é fundamental. Uhum. É muito interessante essa questão que o senhor coloca aqui para a gente, doutor, porque obviamente, tem tudo a ver essa pessoa que, esse perfil, né, de que quer negar um pouco essa dor, não quer sentir a dor, ela é inevitável. Agora, esse inevitável, essa pessoa que está fugindo dessa dor, ela pode ter algum prejuízo físico e mental de alguma forma aí com
digamos, negacionismo mesmo dessa perda? Pode, a conta pode chegar para ela pagar em algum determinado momento. Aprenda uma coisa: não é porque você nega um fenômeno dentro de si é que ele deixou de existir. O fenômeno da negação é um fenômeno primário, é um fenômeno infantil. Como é que a criança brinca de pique-esconde? Ela simplesmente bota a mão nos olhos. Porque quando ela faz isso, ela acredita que a pessoa deixou de existir ao redor dela. Então, o fenômeno da negação é um fenômeno infantilizado. E ele não é um fenômeno próprio para que a gente utilize na fase adulta. Porque todas as vezes que eu nego, o problema continua lá. Ele não deixou de existir. E ele só vai crescer. Por isso que essa sua pergunta, quando diz que a negação do luto pode trazer consequências futuras, sim, com certeza. Existe uma entidade que a gente chama de luto patológico, luto complicado, que é a evolução do luto para um quadro depressivo grave. Um luto que não foi processado, um luto que não foi superado, pode sim se tornar uma doença depois, se a pessoa não processar isso adequadamente. Doutora, a gente sabe que a ajuda de um profissional é sempre muito importante, é muito bom. Aliás, se todo mundo tivesse com a saúde mental em dia, a gente tinha superado vários problemas na sociedade, com certeza. Mas, de alguma forma, buscar o acolhimento das pessoas, de outras pessoas enlutadas é um bom caminho? É um caminho de conforto? Ah, eu não tenho dúvida, eu sou muito fã da terapia de grupo, eu sou muito fã do contato entre as pessoas. A troca de experiências, a troca de vivências, nos traz soluções. Porque as pessoas vão falar, né, amiga, eu aprendi a lidar com a minha dor assim, e isso me fez super bem. Caramba, que legal, não tinha parado para pensar. Então, a troca de experiências, a busca de acolhimento entre pessoas que vivenciam os mesmos problemas ou não, com o profissional ou com as próprias pessoas que estão vivenciando o problema, isso é muito saudável. A terapia de grupo ela é muito eficiente. Doutor, na rede pública há como buscar orientação para tratar essas questões ligadas à saúde mental, especificamente ao luto? O sistema, eu sei que o senhor não está em São Paulo, né? Mas o sistema, de uma maneira geral, ele oferece esse tipo de atendimento? Oferece, né? A saúde mental hoje ela é oferecida em forma de rede. Então, na verdade, nós temos os ambulatórios de saúde mental, nós temos psicólogos nas unidades básicas de saúde, nós temos assistentes sociais, nós temos psiquiatras, se for o caso, fazer uma avaliação. Então, nós temos serviços ambulatoriais e unidades básicas de saúde, até os serviços mais complexos, que são os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial. Lá também é uma equipe multidisciplinar que está ali disponível para atender a população. Então, o Sistema Único de Saúde e a saúde mental funciona até que relativamente bem. Quando funciona em rede, quando bem estruturada. Claro que isso depende de município para município, tem municípios que estão serviço melhor, tem municípios que estão um pouco mais atrás nesse sentido, mas tem sim. O Sistema Único de Saúde oferece pelo menos o básico para dar o suporte à população. Qual que é o profissional mais adequado? É o psicólogo ou psiquiatra, doutor? Normalmente a porta de entrada, principalmente quando a gente está falando de luto, que não necessariamente é uma doença, é uma experiência normal de um ser humano, porém doloroso, normalmente se marca primeiro com um psicólogo. Mas também não tem problema nenhum em ir a um psiquiatra, porque ele vai orientar. Ele vai falar, senhora ou senhor, está vivenciando um luto. Não é uma doença, mas precisa se cuidar. Vamos fazer uma terapia, vamos manter os estilos saudáveis de vida, vamos dormir bem, vamos nos alimentar bem, que daqui a pouco essa dor ameniza. Bacana, muito importante. Doutora, a solidão que é provocada pela ausência dos que se foram, ela precisa ser observada? Ou seja, é possível que um casal que viveu uma vida toda juntos, por exemplo, com a ausência de uma das pessoas ali do casal, essa pessoa que ficou perca a vontade de viver? A gente está falando da viuvez. Aí aqui realmente é uma pancada. A gente considera a viuvez
como um dos fatores de risco mais pesado para se desenvolver depressão. Claro que quanto mais tempo é esse relacionamento, mais pesado se torna. Então, é preocupante, sim. A viuvez é algo que os familiares, os entes queridos que ficaram junto com o viúvo, se atente a ele. Manter o relacionamento social dele, respeitar a dor, estar junto, manter um estilo de vida mais saudável possível, porque vai sentir. E sente muito. Então, todas as vezes que chega num consultório psiquiátrico, um viúvo ou uma viúva com uma história, principalmente essas histórias belíssimas de amor, é uma preocupação que a gente tem e muito. Precisamos cuidar muito bem dessa pessoa que perdeu o seu cônjuge. É verdade, a gente até consegue, tem muitos relatos aí do falecimento do outro, assim, pouco tempo depois, justamente porque deixou que a solidão tomasse conta de tal forma que ela não conseguiu reagir para viver, né, doutor? Então, quer dizer, um cuidado ali, principalmente com os idosos, é bom, é bacana a gente ter esse olhar mais sensível, né? E não importa se é da família ou não, a gente ter o olhar sensível para o outro sempre é positivo, né? Aí, doutor, eu queria que o senhor me falasse, dá para mensurar os impactos da perda, dessa perda da Covid? Essa pandemia pode significar quantas pessoas enlutadas? Eu li um artigo dizendo que tem especialistas calculando que para cada morte da Covid tem pelo menos 9 pessoas enlutadas ali em torno. É um número significativo. Se a gente parar para fazer essa conta, dá para mensurar mesmo esse número, doutor? Tem estudos que mostram isso para a gente. Tem um estudo japonês, ele foi feito tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, que mostram que uma morte pode atingir até 6 pessoas em forma de luto. E tem um estudo também de Oxford, muito interessante, que pode chegar a 10 pessoas. Então, realmente atinge uma parcela significativa da população. Se a gente for para a nossa realidade, se a gente está nos aproximando de 500 mil mortes, vamos botar 400 mil mortes, nós estamos falando de 4 milhões de brasileiros impactados pelo luto nesse momento, ou nesse momento histórico que nós estamos vivendo. É muita gente. É quase uma população de muitos países no mundo. Então, realmente, o impacto, se a gente for mensurar isso de outra forma, em termos de qualidade de saúde mental, em termos de bem-estar, em termos de satisfação com a vida, e todas as outras variáveis econômicas, sociológicas, isso aí eu acho que não tem nem como a gente dimensionar o tamanho desse estrago provocado por essas mortes. Doutor, algumas pessoas acreditam que a religião é um bom alicerce para atravessar a dor da perda. Isso é real? A religião pode trazer conforto físico e psicológico para suprir a ausência? E eu estou perguntando isso não fazendo nenhum juízo de valor, mas em termos de neurociência mesmo, se há tem alguma relação entre o fato da pessoa se voltar para a religiosidade, para a religião, traz realmente algum conforto físico para ele, para cada um, né? Você não tenha dúvida. Nós somos o que pensamos e o que sentimos. E a religião, independentemente dela, traz uma crença muito forte. E isso passa a determinar as emoções, os sentimentos e o comportamento das pessoas. Religiões que acreditam na vida pós-morte traz o seu alívio. Religiões que acreditam na vida eterna traz o seu alívio. Mas eu diria que, do ponto de vista neurocientífico, tem uma coisa que une, que é comum em todas as religiões, é a força do grupo. É a força da coesão social. E isso já está muito estudado. O impacto da coesão social, da força do grupo na saúde mental das pessoas. Inclusive, assim como eu falei da viuvez, que é um dos fatores de risco mais importante para a depressão, a coesão social, o grupo social é o fator mais importante na proteção da saúde mental, na proteção contra o adoecimento mental.
E isso as religiões têm e fazem muito bem feito. Esse grupo, essa coesão, esse compartilhamento de experiências da própria fé que cada uma tem. Sim, muito interessante, é muito bacana a gente ver isso. E aí, como o senhor acabou de mencionar nas entrelinhas, me parece que todas as religiões podem trazer essa mesma sensação de bem-estar para quem é o seu praticante. Então, é muito interessante isso. Doutor, uma pessoa que não consegue lidar com a dor dessa perda, ela pode precisar de medicamento? São dois momentos distintos aqui. A gente não medica a dor normal de um sofrimento provocado por uma perda. E eu sempre falo isso nos meus livros, nas minhas palestras. A dor normal não é para ser medicada. Ela não é para ser anestesiada. Ela é para ser vivida. Se não fosse assim, não haveria dor. Por que eu falo isso? Porque a dor, ela passa a ser um dos fatores mais importantes de amadurecimento do homem na Terra. É um momento de reflexão, de mudança que ela pode provocar. Se eu tiro a dor da pessoa, talvez eu esteja tirando a oportunidade de crescimento dela. Então, eu sou absolutamente contrária à medicalização da dor humana enquanto normal. Outra coisa é quando essa dor, esse luto, virou uma doença, virou uma depressão, virou uma crise de pânico, virou uma insônia crônica. Aí precisa haver um diagnóstico e aí sim merece um tratamento medicamentoso. Então, a primeira coisa para a gente diferenciar é se eu estou com uma dor normal, de um luto normal, ou se essa minha dor já é depressão. Para isso, um bom profissional está capacitado para fazer essa diferenciação. Doutor, isso que o senhor trouxe para a gente agora é muito interessante, é muito interessante da gente observar, até para que a gente ajude quem está ali do outro lado, que está vivendo essa angústia, que a gente sabe, é difícil mensurar o que o outro está sentindo, e para que a gente crie uma rede ali de proteção antes da pessoa precisar de fato desse medicamento, não fazendo nenhum, como a gente falou, de juízo, nem tentando diminuir essa dor, não é esse o caso, mas tentando ali dar um conforto para que essa pessoa não tome um medicamento sem real necessidade. Agora, eu queria falar uma outra questão que a gente já está chegando no final do nosso programa, doutor, mas eu acho que é interessante a gente colocar essa questão final, que é o seguinte, muita gente naturalmente fala do luto. Quando eu morrer, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, traz esse assunto para o seio familiar de uma maneira muito natural. O senhor acha que os familiares, quando pedem uma pessoa assim, é mais fácil lidar ou não necessariamente? Sim, se isso foi um assunto tratado em vida, né, as vontades, os desejos, até quando em morte, isso traz naturalidade para este momento, né? Papai falou que quando ele morresse, ele queria que, além das coroas de flores, tocasse o pagode que ele gosta. Aí a gente vai lá e bota o pagode, né? Então, quando você manifesta a sua vontade em relação a esse momento do ciclo da vida, que é um dos momentos do ciclo da vida, que é a morte, ela traz naturalidade, né? Quanto mais naturalidade, menos crise, menos neurose, menos angústias, e a gente vive somente a dor da saudade. Essa a gente tem que viver, essa a gente vai ter, e essa é absolutamente normal. Doutora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na Lesp Conecta, mas eu queria agradecer muito porque o senhor falou com tanta leveza sobre esse assunto, que é um assunto pesado. A gente, quando eu estava pensando na pauta, eu fiquei com um pouco de receio de repente trazer um assunto angustiante para quem está assistindo, mas de alguma forma é necessário a gente colocar essa discussão, como eu acabei de mencionar. A gente não pode negar os ciclos e
a morte está dentro dos ciclos que a gente passa, né, que as pessoas têm que passar. Então, muito obrigada, doutor, parabéns pela sua forma leve claro que isso é fruto de muito estudo, de muito conhecimento, é óbvio, mas também da pessoa, do senhor mesmo, de trazer essa visão de uma maneira leve para que a gente consiga entender não como um tabu, como uma coisa que a gente tem que enfrentar. Muito obrigada, doutor. É por isso que eu parabenizei vocês por trazer esse assunto em pauta. Ele é muito importante, são poucos canais, são poucas pessoas que têm coragem de falar sobre isso, então parabéns da importância disso. E muito obrigado pelo convite, conte comigo quando necessário. Obrigada, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou do luto na pandemia, como as pessoas estão lidando com as perdas nesse momento tão difícil. A gente falou com o doutor Pablo Vinícius, que é psiquiatra e neurocientista. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas nas nossas redes sociais. Até a próxima!